Sejam todos bem-vindos ao canal Teólogo da NET. Eu sou o professor Tiago Santos e hoje eu vou ministrar aqui o curso gratuito do Panorama do Antigo Testamento. Mas na verdade eu vou ministrar somente uma disciplina do curso aqui gratuitamente, para que todos possam conhecer como funciona o curso, a dinâmica, a forma que eu ministro aqui as aulas. É para o pessoal degustar, conhecer melhor essa caminhada em estudar a Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos estudar sobre o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Da onde se originou essa palavra Pentateuco? A estrutura do Pentateuco, o propósito, o conteúdo, os dados. Nós vamos estudar todas essas partes aí do Pentateuco, tá bom? Esse curso faz parte de uma aula esse curso que eu vou ministrar é uma aula que faz parte desse curso aqui, o Panorama do Antigo Testamento, tá bom? No final da aula eu vou comentar mais sobre como você pode fazer o curso completo. Vamos lá, eu vou pular aqui a introdução porque eu só estou ministrando aqui uma aula, não é o curso completo, e eu acredito que você vai gostar muito de entender como funciona o curso do Panorama Bíblico através da aula de hoje. Vamos aos conteúdos então da aula. Primeiramente nós vamos entender o que é o Pentateuco. Depois eu vou trazer aqui dois livros do Pentateuco. Nós vamos estudar o livro de Gênesis, onde nós vamos entender o propósito do livro, os dados do livro de Gênesis, quer dizer, o RG do livro de Gênesis, né? Vamos conhecer o RG do Gênesis e o conteúdo dele. A mesma coisa vai acontecer com o livro de Êxodo. O propósito do livro de Êxodo, depois os dados do livro de Êxodo, é o RG, aonde foi escrito, quando foi escrito, por quem foi escrito, o RG do Êxodo, nós vamos conhecer, e o conteúdo do livro de Êxodo também. Vamos lá? Vamos para a caminhada, se prepara aí. Vamos falar do Pentateuco, que também é conhecido como a Torá. Vamos fazer a leitura. A palavra Pentateuco não tem origem no hebraico. Esse termo foi provavelmente dado aos 5 livros do Antigo Testamento. Só vou fazer agora aqui um adendo, pessoal, que eu vou marcar aqui essa parte onde eu fiz a leitura. A palavra Pentateuco não tem origem no hebraico. Vou fazer um círculo aqui. Vamos comentar essa parte primeiro. Então, a palavra Pentateuco não se originou no hebraico. Professor Tiago, mas o que tem a ver isso? A palavra Pentateuco, ela vem do grego, melhor dizendo, e ela foi a palavra que substituiu a palavra Torá no grego, porque Torá vem do hebraico. A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, lá no Antigo Testamento, elas se originaram no hebraico, que é o idioma que é o idioma do povo de Israel, né, que é o idioma do povo de Deus lá do Antigo Testamento. E a Bíblia Sagrada também foi escrita tanto no hebraico como deixa eu lembrar a palavra aqui agora, pessoal. No hebraico, a palavra Pentateuco, ela é de origem grega. A Torá já é de origem hebraica, da onde o Antigo Testamento, a língua, né, materna onde a Bíblia foi escrita, lá no Antigo Testamento, é o hebraico e também o aramaico. Então, essa palavra Pentateuco, ela foi colocada no lugar da palavra Torá por 70 anciãos estudiosos lá da cidade de Antioquia, no Egito, no século 3 a.C. Aqui tem até o comentário que eu faço, né? Esse termo foi provavelmente dado aos 5 livros do Antigo Testamento por aqueles que traduziram o mesmo para o grego em 250 a.C. no Egito. Foi esses 70 anciãos que traduziram o Antigo Testamento em hebraico para o grego, do hebraico para o grego. Então surgiu a palavra Pentateuco, que significa 5. O Brasil é pentacampeão mundial. Então o Brasil ganhou 5 vezes
a Copa do Mundo. O Brasil é penta. Então a palavra penta significa 5. Os anciãos lá de Antioquia entenderam, colocar essa palavra para traduzir, né, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é a Torá no Antigo Testamento. Agora vamos continuar aqui, deixa eu pausar e tirar a lupa, vamos dar continuidade. Outro dado, nós vamos ver agora, mais outro ponto aqui sobre o Pentateuco, olha que importância. O Pentateuco existe em todas as traduções da Bíblia. Olha só que interessante. Vou dar um exemplo aqui na tradução, na Bíblia hebraica, principalmente, da onde se originou, na Bíblia católica e na Bíblia protestante. Ele existe em todas as traduções da Bíblia. Porque existem livros que tem na Bíblia católica e não tem na Bíblia protestante. Professor, me dê um exemplo. Vamos lá, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu não coloquei, mas eu falo, tá? Exemplo, na Bíblia católica nós temos o livro de Judite, que não tem na Bíblia protestante. Nós temos o livro de Tobias, que não tem na Bíblia protestante. Nós temos o livro de Baruque, que não tem na Bíblia protestante. Nós temos porções ali do livro de Daniel que não tem na Bíblia protestante. Mas o Pentateuco ele tem, tanto na católica como na protestante. Veja que isso é raiz, né? O Pentateuco é a raiz que está em todas as traduções da Bíblia. Mas continuando, na Bíblia judaica, o Pentateuco era um livro com 5 grandes volumes, sendo que cada um iniciava com um título, o qual era as primeiras palavras iniciais do livro. Isso mesmo. O exemplo aqui, vamos pegar o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Gênesis, a primeira palavra ali que aparece em Gênesis é no princípio. Primeira declaração, no princípio. Esse no princípio dá o nome para o livro de Gênesis, que significa, não é, princípio. A tradução no hebraico é Bereshit. O Bereshit, então, é o nome dado ao Gênesis, porque as primeiras palavras que aparecem no livro de Gênesis é no princípio. Outro exemplo, nós temos aqui no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 1. Olha que interessante, grave aí. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Olha que interessante. Olha que interessante. Estes, pois, são os nomes. Então temos aqui a tradução no hebraico, que é o Ele Shemot. O Ele Shemot significa no hebraico, estes, pois, são os nomes. Levítico, capítulo 1, versículo 1, também teremos aqui o nome do livro aparecendo, né, sendo intitulado conforme as primeiras palavras que aparecem no livro. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, olha aí, e chamou o Senhor, no hebraico, e chamou o Senhor, Waikirá, e chamou o Senhor, Waikirá, e chamou o Senhor, então, Levítico, Waikirá. Vamos continuar. Os nomes existentes nas traduções ocidentais, como por exemplo Gênesis, princípio, Êxodo, saída, Levítico, lei dos levitas, é derivado da Septuaginta, versão dos 70. Então, esses nomes, Gênesis, Êxodo e Levíticos, são derivados não da Torá, é da tradução dos 70, lá do Egito. Eles traduziram a Bíblia hebraica para o grego. Então, são nomes gregos que foram dados por esses tradutores aos nomes, para traduzir os nomes em hebraico, ali dos primeiros livros do Pentateuco. A Septuaginta foi a versão mais propagada na antiguidade, realmente. Essa versão Septuaginta, ela foi muito divulgada naquele período, porque assim como nos dias de hoje o inglês
ele é uma língua universal, o grego naquele tempo era. Por isso, então, a Septuaginta sendo traduzida para o grego, ela vai ser muito, não é, lida, ela vai ser muito ali propagada, ela vai ser muito divulgada. Acredita-se que os primeiros discípulos, Paulo, Pedro, todos, a Bíblia ali, a leitura ali, até o próprio Senhor Jesus, eles tiveram acesso à Septuaginta. Foi mesmo. Vamos continuar, pessoal? No Brasil, continuando a nossa leitura, no Brasil a versão mais conceituada da Bíblia é a que foi traduzida por João Ferreira de Almeida, um português que viveu no século XVII, pregador da Igreja Reformada nas Índias Orientais. Ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o português. Almeida conseguiu traduzir todo o Novo Testamento, porém não conseguiu traduzir todo o Antigo Testamento, pois morreu quando estava trabalhando na tradução do livro de Ezequiel. João Ferreira de Almeida é para a gente aí um dos maiores tradutores da Bíblia para o português, esse padre João Ferreira de Almeida. Tanto que eu tive o privilégio do Museu da Bíblia lá em Barueri, que é associado ali à Sociedade Bíblica, eu tive acesso a uma versão original do século XVI, escrita por João Ferreira de Almeida. Não é impressa não, escrita pelo João Ferreira de Almeida mesmo. A Bíblia, cheguei até a tocar na Bíblia ali, mas eu lembro que no dia até a coordenadora pediu, não toque, porque o papel está muito desgastado pelo tempo, pode ser alguma substância que colocar nos olhos vai prejudicar a visão. Mas eu tive acesso a uma Bíblia aí do João Ferreira de Almeida, escrita por ele mesmo, ó, com as mãos dele mesmo. Coisa coisa muito interessante. Vamos continuar aqui. Eu vou pular, isso depois você pode pesquisar aí mesmo no YouTube. Pesquisa sobre a história de João Ferreira de Almeida. É muito bom para a gente poder se aprofundar e entender mais da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada. Falar do Pentateuco é falar da Bíblia, é falar da palavra, né? Mas vamos lá, a autoria do Pentateuco, vamos lá para o RG dele. A autoria do Pentateuco é atribuída pela tradição cristã a Moisés. A tradição cristã acredita que foi Moisés que escreveu. Ué, mas não foi o Moisés? Não, a tradição cristã acredita que foi Moisés. Já a outra tradição liberalista acredita que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Na verdade, outros autores ali escreveram sobre a própria morte de Moisés, e o próprio Moisés não escreveu. E acredito que foi alguém que adicionou porções aí complementares no Pentateuco. Mas olha o que está escrito aqui na nossa aula. No entanto, entre os séculos 14, entre os séculos 14 e 16, o mundo passou por um período chamado de Renascença, onde o homem tornou-se o centro de tudo. Isso afetou significativamente tudo, inclusive a religião. Então, esse período da Renascença vai afetar a religião, e é onde o liberalismo ele ganha uma proporção gigantesca. O que é o liberalismo? São aqueles teólogos que não defendem a tradição, que não falam em nome da igreja, mas que têm uma posição dissidente do que tudo que já foi e já tinha sido instituído sobre a fé.